Olá, gente, tudo bom? Que prazer imenso ter aqui conosco mais uma vez. E hoje nós estamos lançando mais uma mensagem do nosso projeto As Casas de Paz. E hoje eu quero falar sobre Zaqueu, um homem que teve coragem de mudar. E o texto bíblico está lá em Lucas capítulo 19, versos de 1 ao 10. Mas nós vamos nos deter ao estudo hoje, ok? Lá na sua casa, ou na hora lá da ministração da Casa de Paz, você lê o texto bíblico. Aqui eu quero me deter ao texto para nós refletirmos um pouco. Então, leia comigo, você que está com o manual. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos para o governo romano, ou seja, um publicano. Ele era odiado dos seus compatriotas judeus, pois cobrava impostos abusivos e até praticava a extorsão. Não quero aqui entrar em uma análise pessoal da conduta moral de Zaqueu, mas apenas traçar um quadro sobre o qual essa história se desenvolve, para a partir daí tirarmos algumas conclusões. Então, Zaqueu ele era um homem que, infelizmente, estava num caminho que estava completamente contrário à realidade do seu povo. Ele era judeu, mas colaborava com o Império Romano que oprimia a nação judaica. E ele, além de estar colaborando, ele que cobrava os impostos para o Império Romano, e isto aos olhos dos judeus era algo terrível. Então, de uma certa maneira, ele era menosprezado, ridicularizado, era visto como um traidor, e não tinha um caráter bem visto pelas pessoas que o cercavam. Agora, uma coisa nós podemos dizer que ele era um homem que financeiramente era bem visto, e era um homem que tinha condições de dar condições para sua família, para o seu lar. Se eu fosse passar pelos dias atuais, era um homem que tinha uma boa casa, um carro na garagem, tinha condições de botar seu filho nos melhores colégios. Ele tinha materialmente tudo o que os homens de hoje lutam para ter nas suas vidas. Mas quando nós olhamos para a vida dele, passamos a analisar melhor a vida dele aqui, segundo o texto bíblico, nós podemos tirar algumas conclusões que são interessantes. Primeiro, Zaqueu estava insatisfeito com a vida que levava, embora fosse rico. Tinha bens, família, mas interiormente era alguém frustrado, talvez até vítima de algum complexo de rejeição. Porém, a narrativa nos permite imaginar que ele resolveu parar um dia e analisar sua vida. Colocações como: que me serve o dinheiro, a posição, propriedades, se me falta a paz interior? Possivelmente, tudo isso se passou pela sua mente. Então, muitas pessoas acham que quando tiverem muito dinheiro, quando tiverem o poder financeiro nas suas mãos, serão felizes. Mas eu sempre digo, se você não é feliz quando é pobre, você também não será feliz quando é rico. É lógico que ser feliz tendo dinheiro é melhor, mas a felicidade não depende de você ser rico ou ser pobre. É uma questão de como você está lidando com a vida e os problemas do dia a dia, porque sendo rico ou sendo pobre, você sempre terá problemas. E infelizmente Zaqueu, ele não estava interiormente bem. Apesar de toda a estrutura financeira que ele tinha, apesar de toda a vida que ele levava, talvez de luxo, de glamour, isso não estava satisfazendo a sua vida espiritual. Ele estava internamente doente e precisava de cura para isso. Então, me acompanhe. Segundo, Zaqueu buscou o novo para a sua vida. Ele procurou Jesus. E quantas histórias ele já não ouviu a respeito de Jesus? E de quem encontrava ele não era mais o mesmo. Uma alegria irradiava a vida dos seus seguidores, como ele, eram felizes sem ter nada do que ele tinha. Interessante, né? Porque ele tinha tudo, e quando ele olhava para a vida das pessoas que seguiam a Jesus, apesar de eles não terem muita coisa, eram pessoas felizes. E ele queria essa felicidade que não dependia de bens materiais. E tem muita gente que perde a oportunidade de ser feliz, independente das questões financeiras,
porque ainda não adquiriu a sabedoria correta, o discernimento correto, a filosofia de vida correta para seguir, e acaba se metendo em situações drásticas, tristes, complexas, e apesar de ter recursos, não consegue ter uma vida de paz. E eu conheço realmente muita gente que tem vida financeira equilibrada, ganha muito dinheiro, mas o que ele tem, a vida financeira que tem, o status que possui, a inteligência que possui, não consegue lhe dar a paz interior que lhe era necessária. Às vezes ele vê pessoas tão mais simples do que ele serem felizes, mesmo ele tendo muito mais. E isso é algo muito difícil para algumas pessoas que têm muitos bens entenderem como é que pessoas simples podem ser tão felizes. E um dos caminhos é Jesus. E ele ficou sabendo que Jesus mudava a vida das pessoas. Então ele pensou, não, vou procurar esse Jesus porque ele consegue fazer com que pessoas simples sejam felizes, pessoas sem nada serem felizes, porque eu, que não tenho alguns recursos, não posso ser um pouco mais feliz ao lado desse Jesus. Ele deve ter imaginado isso e foi atrás de Jesus. Então, terceiro, Zaqueu tinha esperança em Jesus. Jesus era a última esperança daquele homem. O dinheiro que ele possuía não havia dado a ele a felicidade que ele imaginava. O status que possuía não havia possibilitado a ele o contentamento que ele desejava. Zaqueu tinha esperança que em Cristo ele poderia experimentar a verdadeira felicidade que está para além do dinheiro, da posição e da fama. Então, tem gente que batalha a vida toda para procurar a felicidade nas riquezas, nos bens materiais, nos status da vida, mas acabam sendo infelizes. A gente vê isso acontecer muito com os famosos, a gente vê acontecer isso muito com pessoas bilionárias, que têm tudo, mas não são felizes. Como é que um negócio desse pode acontecer? É porque a felicidade verdadeira não está em bens, mas está em um ser, em uma pessoa que é Cristo Jesus. Zaqueu se tocou disso e ele viu, só em Jesus é que eu poderia ser feliz. Então, quarto, Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, sua vida mudou. Ao ouvir de Jesus que iria à sua casa, logo algo novo aconteceu a Zaqueu. Uma experiência que ele jamais sentiria, uma alegria diferente inundava seu ser. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar com a vida interior do mesmo jeito. Se você teve um encontro com Jesus, sua vida tem que ser diferente, do contrário, você apenas mudou de religião. Isso aqui é muito interessante, eu quero que você grave o que eu vou falar para você. Você pode ter um encontro com Jesus ou pode ter um encontro com a religião. São duas coisas completamente diferentes. Quem tem um encontro só com a religião, só com a instituição, só com a doutrina religiosa, um dia vai se decepcionar, porque homens decepcionam, estruturas humanas decepcionam. Mas quando você tem um encontro com Jesus, se apaixona por Jesus, se alimenta de Jesus, tem uma intimidade com Ele, e a coisa é diferente. Sua vida muda, seu pensamento muda, suas filosofias mudam, seu coração é transformado, e foi o que aconteceu com Zaqueu, porque de alguma maneira ele ficou sabendo que Jesus podia mudar a vida dele, e ele buscou ter um relacionamento com Jesus, e passou um curto período aprendendo de Jesus, e nesse curto período ele já entendeu o poder que Jesus tinha sobre a vida daquele que o busca. E ele foi realmente transformado, ele mudou. Assim, tem gente que tem uma mudança muito rápida, tem gente que demora um pouquinho mais, mas quem anda com Jesus sempre muda. Olha o que o ponto 5 diz. A transformação de Zaqueu ficou evidente na sua atitude em relação ao dinheiro. Que interessante. Ao receber Jesus, Zaqueu lhe comunica a decisão de mudar, de ser diferente. E essa comunicação veio na forma de disponibilizar-se a devolver, restituir o que ele tirou dos outros e ainda mais, doar parte do que era seu. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa maneira de ver o dinheiro muda, pois passamos a ter um coração generoso, fiel e devolvemos o que não nos pertence. Por exemplo, o dízimo é a devolução da parte que não nos pertence e é o que nos diz a palavra de Deus. Não podemos percorrer o caminho inverso de Zaqueu, ou seja, de Cristo para publicano. Ele tomou a decisão de renunciar a tudo aquilo que impedia de ter uma vida feliz. A vida daquele homem jamais foi a mesma. Depois daquela decisão, ele ouviu de Jesus e hoje veio
Eu ouvi Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Então, olha só como isso aqui é interessante. Se tem coisa mais difícil de mudar, é a nossa visão com relação ao dinheiro. E Zaqueu teve uma mudança assim, da água para o vinho, praticamente instantaneamente, com relação ao dinheiro. Ele era um homem que extorquia as pessoas, que arrancava além daquilo que as pessoas podiam ter. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele mudou isso. Então, ele se comprometeu a devolver aquilo que ele havia extorquido das pessoas e até em ajudar as outras pessoas. E é isso que o Evangelho faz. Mudanças que humanamente são impossíveis de acontecer. Atitudes que humanamente seriam difíceis de nós realizarmos, Cristo vem e nos dá a capacidade de fazer. Não sei quem é você, não sei quais são os seus problemas, suas lutas, suas guerras, mas uma coisa é certa, em Cristo Jesus você pode mudar o seu caráter, as suas atitudes, o seu modo de pensar, para poder levar uma vida muito melhor. Então, que possamos aplicar os ensinos que nós temos sobre Zaqueu para as nossas vidas. Está precisando de mudança? Está precisando tomar uma nova postura? Você não se sente feliz consigo mesmo? Procure Jesus, ande com Jesus, tenha intimidade com Jesus, se relacione com Jesus, que assim como Zaqueu teve uma vida transformada, com certeza você também terá uma vida transformada, porque Zaqueu, ele humanamente não conseguia viver uma vida feliz, mas com Jesus ele conseguiu e conquistou a felicidade que realmente o dinheiro não poderia dar para ele. Então, que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Essa é a mensagem das nossas casas de paz, que você possa ser usado tremendamente por Deus nesses dias. Ok? Que Deus abençoe você. Até a próxima.